Efeitos, este é o assunto de hoje. Seja bem-vindo ao 25º vídeo, ao 25º, já temos 25 vídeos dessa série, que se chama Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, tem essa parte aí que eu não tinha pensado. Hoje eu quero falar sobre efeitos, e vou começar falando sobre os mais comuns, que são os efeitos de ambiência. São efeitos feitos para simular uma ambiência no geral. Tá? A gente pode usar efeito natural, tá? Você pode gravar, por exemplo, dentro de uma catedral e ter aquele reverb da catedral, né? E você grava ali e você tem um efeito natural. Mas geralmente a gente usa efeitos artificiais, sejam eles mecânicos, entendeu? Elétricos, eletrônicos ou de software, tá? Tinha muito antigamente câmara de eco, tá? Então uma sala onde se colocava uma caixa de um lado e um microfone do outro. Então você soltava a voz do cantor, por exemplo, tocando naquele alto-falante, né, naquela caixa, e ela reverberava na sala e o microfone captava, entendeu? Isso é um tipo de reverb artificial, entendeu? Mas é um reverb físico, né? Isso aí tinha que ser feito dessa forma. Depois pintaram os plates, tá? Que eram placas, umas placas de metais que você colocava um alto-falantezinho para tocar nelas, elas vibravam e pegavam uns captadores para captar esse som da vibração também, que davam uma ideia de ambiência e tudo mais. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. De onde que vem a ambiência, tá? Tudo começa com o delay, que é o eco. Tá? Se você chegar num lugar, por exemplo, que tiver um prédio aqui, sei lá, e 10, 15 metros depois tiver outro prédio, você falar aqui no meio, você vai ver que a sua voz bate nessa parede, ela vai para outra e vai para outra. Quanto mais alto você fala, mais tempo dura esse delay, né? Esse atraso do som. O delay é retardo, tá? Atraso. Então você falou, ele vai bater na parede e vai voltar para você com um atraso. Tá? Isso aí é um delay. O reverb acontece quando você tem vários delays acontecendo muito rapidamente, que formam uma cauda no som. Em vez de você ter um tá, 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 você tem um tá, né? Aquela continuidade de som. E isso, assim, cada ambiente tem uma reverberação diferente. Tá? Cada ambiente é uma coisa. Então, por exemplo, o som do seu banheiro é o mais popular, né? O cara cantar dentro do banheiro, porque você tem azulejos e paredes paralelas, né? Então aquilo dá uma reverberação absurda, são paredes vivas, né? Que dão essa reverberação. Se você vai para o seu quarto e você tem uma cortina no quarto, você tem a sua cama e tudo mais, você não tem essa reverberação toda, mas tem ainda alguma reverberação acontecendo, tá? Então, assim, quando a gente pensa, muita gente fala assim para mim, ah, mas que efeito que eu uso na voz? Eu uso sei lá, um hall, um room, um spring, um não sei o quê, porque tem vários tipos de reverb. Por exemplo, o spring é um outro tipo de reverb mecânico, tá? Que era uma mola que ela vibrava e causava o reverb. E era captado esse som da mola vibrando, né? E tem uma sonoridade característica, tá? Isso se usava muito em ampli de guitarra, tal, mas tem até módulos para estúdio, né, desse tipo, né? Não é comum hoje, mas tem. E aí o que acontece? Cada reverb desse, você pensar num room, é um reverb que simula uma sala. Então, por exemplo, um bright room pode ser uma sala, sei lá, de 3x4 com paredes vivas e tudo mais. Não precisa nem ser de azulejo, mas ela não ter cortinas, nada atrapalhando a parede. Tá? Se você pensar num dark room, talvez tenha alguma coisa, por exemplo, tem alguma cortina numa das paredes, então você já tem um som mais velado, ele não é tão brilhante e tudo mais. E aí a pergunta que fica, né? Ah, quando é que eu uso um hall? Um hall é uma sala muito grande, né? E pode ser um bright hall, pode ser brilhante, né? Ou pode ser um dark hall, entendeu? Pode ser um medium hall, né? Um hall menorzinho e tal. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Quando você quiser. Desculpa, não tenho como te ajudar nisso. Porque existem casos e casos, assim, existem pessoas que usam reverbs mais claros, vamos dizer assim, mais brilhantes e mais longos numa caixa de bateria, e tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta do reverb curtinho e mais fechado na caixa da bateria, só para dar a ambiência, para dar a impressão de que ele está dentro de uma sala, mas não para você ouvir o reverb. Tem gente que quer ouvir o reverb, tem gente que quer só o sabe? Aquela sobrinha da sala para você entender que está dentro de uma sala. E tem gente que quer o né? Aquele rabo, aquela cauda de som, né? Toda acontecendo. Então, assim, o que você tem que fazer? Treinar os ouvidos, experimentar uma coisa, outra e ver o que te agrada mais o ouvido. Tá? Ouça muita música, isso é muito importante, né? Eu comecei nisso porque eu sou apaixonado por música. Eu ouço música demais todos os dias e todo o tempo e estou sempre pesquisando. Então ouça muita música, preste atenção nessas coisas que isso faz muita diferença. Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Eu quero falar para você do guia do equipamento para home studio. Tinha quase esquecido aqui. O guia do equipamento para home studio, ele é gratuito. Tá? É um guia para você que está montando o seu home studio ou que já tem o seu home studio e está com dúvida em alguns equipamentos que queira adquirir e tudo mais.
Eu tentei fazer a coisa mais mastigadinha possível para você não ter dúvidas, tá? A gente tem muita opção na internet hoje, né? Você entra, sei lá, no Amazon da vida, lá no Mercado Livre, e você tem, sei lá, milhares de interfaces diferentes, né? Qual que eu escolho? Então, nesse guia eu te explico o que procurar numa interface e tudo mais. Mesma coisa com microfones, com computadores, com monitores, que são as caixas de som, com fones de ouvido, e etc. Tá? Então é bem esmiuçadinho mesmo, como eu disse, é gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio. Tá? Falar de um outro assunto com relação a efeitos. Efeitos de onda. Tá? São efeitos que têm ondulações. Tá? Coisas, por exemplo, o chorus, né, que a gente conhece, né, o velho CE2, CE3, CE4 da Boss, né, aqueles pedazinhos azuis. O chorus, o que, que ele é? Ele é um delay. Você tem vamos dizer, a tua guitarra tocou aqui, tem um atraso, e esse atraso tem uma modulação. Então ele faz ele desafina um pouquinho para cima, um pouco para baixo. E ele soma com aquele som original e dá um som meio de coro, por isso que é coros. Porque quando você tem um coro, você tem várias pessoas cantando, ou mesmo duas pessoas cantando, é impossível que elas estejam perfeitamente afinadas. Então dá aquele desvio de afinação que dá a ideia de coro. Então daí que veio o chorus, né? Você tem aí no chorus você pode acertar a velocidade dessa ondulação e a profundidade dessa ondulação também, tá? O flanger é parecido com o chorus também. O flanger é uma coisa que fica entre o phaser e o chorus, mas também é um efeito de onda, tá? E a princípio as pessoas pensam assim, esses efeitos de onda a gente só usa em guitarra, por exemplo. Né? Eu uso um Phase 90 da MXR, né, que é clássico, vou usar na guitarra e tal. Mas se usa muito em voz também, se usa muito em bateria, tá? Para você causar um efeito, para você causar um contraste. Por exemplo, você começa a música com o cara cantando com um phaser na voz, que fica aquele efeito meio passando pela voz do cara, e de repente você limpa isso, você tira e vem a voz pura e você cria um contraste na música. Isso fica interessante pra caramba. Mesma coisa com coros. Muita gente usa coros também na música toda. Tá a voz principal e ele soma o chorus no auxiliar, então você tem aquele chorus, a voz levemente coruseada, né, em estéreo, dá uma abertura de estéreo para a voz e dá um som um pouco mais largo. Sim, fica um pouco mais sintético, um pouco mais coruseado mesmo, difícil explicar, né? Fica um pouco mais sintético, mas para algumas músicas funciona muito bem e fica interessante. E você pode usar tudo junto também. Tá? Eu não falei de delay, por exemplo. Delay eu comentei, mas não falei. A gente usa muito delay. Tá? A gente usa delay tanto para dar essa ideia de ambiente mesmo, de você colocar numa voz, por exemplo, com repetições mesmo, o cara, alô, 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 e você soma aquilo com a música, e dentro da música, se você prestar atenção, você percebe que tem um eco, mas na real ele só situa o cantor mais dentro da música, faz com que ele fique mais ambientado na música, né? E muita coisa também de delay é usado da pessoa tocar contra o delay, usar a repetição do delay como se fosse uma continuidade do som. Por exemplo, você ouve Another Breaking the Wall, né? Ele tá tocando pam, 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 o resto é o delay fazendo. Entendeu? O Brian May do Queen tem uma coisa muito legal, procurem isso que é muito legal. O solo da música Brighton Rock no disco Live Killers, que é um disco ao vivo deles de 1978. Ele faz uma coisa muito legal, ele põe duas máquinas de delay, na época eram umas Echoplex, que é uma máquina de delay de fita, ela gravava em fita para reproduzir e fazer o delay. Então ele põe duas máquinas, ele toca a guitarra, uma responde e a outra responde essa primeira, entendeu? E ele vai somando sons, ele faz uma coisa muito interessante, que vamos dizer que ele toca várias notas, mas a primeira nota que ele tocou é um dó. A próxima sequência de notas, a primeira nota que ele toca é um mi. E esse mi é a terça maior do acorde de dó. E a próxima é um sol, que é a quinta do acorde de dó. Então ele forma harmonias, parece que tem vários guitarristas tocando em harmonia, com ele tocando uma guitarra só e fazendo esses efeitos com delay. É muito louco, é muito legal. Assim. Ele é um cara que aproveitou muito dessa coisa do delay, ele faz esses solos no show e ficam muito legais. Assim. Então, assim, delay, ambiência no geral, a modulação, tudo isso é coisa que você pode usar em qualquer situação. Falei de bateria, por exemplo, de usar phaser em bateria. Tem situações que o cara tá tocando, tem uma pausa e tem uma frase de bateria, e aí o cara coloca o phaser nessa frase, pega a bateria inteira e passa para um phaser, e fica aquele e volta para o som original da bateria. Novamente você cria contraste na mixagem, tá? Falando um outro assunto aqui, eu quero falar do Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você me ajudar a manter esse canal aqui funcionando.
Tá? Você faz uma pequena contribuição mensal, em troca você tem um monte de material a respeito de produção musical. Tem lá o comprimindo, o equalizando, o mixando e mais um monte de outras coisas. Tá? O comprimindo é um curso completo para te ensinar a usar qualquer compressor, te ensinar todo o fundamento da compressão. Eu abro vários plugins de compressores diferentes e mostro as similaridades, tá? Onde estão os mesmos controles em compressores diferentes, tá? Onde alguns compressores não têm os controles, explico por que eles não têm. Mostro com áudio visualmente o que faz o ataque, o release, o ratio, etc. Muito interessante. E o equalizando é a mesma coisa para equalização. Tá? Vai desde o comecinho, depois eu pego uma música, equalizo inteira, outra eu comprimo inteira. Vale muito a pena. Tá? Vou deixar o link aqui do Clube do Anhai na descrição ou na minha bio. E o último efeito que eu quero falar hoje é o não efeito, tá? Que também causa um efeito legal. Quer ver? O que é não efeito? É você não colocar um efeito num determinado momento para criar contraste. Eu lembro ali no meio dos anos 90 eu estava trabalhando no estúdio e tinha uma música que era toda ambientada. Então você tinha um reverb na caixa da bateria, tinha reverb na voz, tinha reverb no piano, por exemplo. E tinha um momento que a banda secava, parava de tocar e o vocalista cantava um trechinho assim, um trechinho meio como se ele estivesse falando, né? E a gente estava mixando a música, eu ouvi tudo aquilo, eu falei assim, pô, aqui eu podia cortar o reverb. Entendeu? Cortar os efeitos da voz. O que vai acontecer? A música está toda ambientada, de repente ela enxuga e depois ela volta de novo, né? E eu lembro que eu estava fazendo a cópia, né? Porque a gente mixava na mesa e copiava para DAT, né? Que era uma fitinha pequena digital com qualidade de CD. E eu estava fazendo a cópia e chegou o próximo cliente, que é um amigo meu, e ele estava ouvindo a música. Quando deu essa parte, ele falou: Paulão, que efeito que você pôs na voz do cara aqui? Eu falei: não, isso aí é não efeito. Isso aí é não colocar o efeito. Você tira o efeito e causa um efeito. Né? E isso é uma coisa que muita gente usa assim e fica muito legal. E assim, você pode usar não somente na voz. Eu acho que a voz é uma coisa muito legal porque ela fica meio confessional. Parece que o cara está falando dentro da tua cabeça. Quando você põe um fone de ouvido e você ouve aquela voz sequinha, parece que ele está dentro da sua cabeça. Quando você ouve com uma ambiência, parece que ele está no ambiente, ele está fora. Entendeu? Então, quando você quer uma coisa mais assim, o cara falando com você, ei, eu estou aqui e tal, não sei o que, você coloca a voz seca, faz essa diferença. E eu já fiz assim discos inteiros sem usar reverb. Tem um disco da banda Resgate, né, de 1997, chama Resgate. É um disco inteirinho sem reverb nenhum. A gente entrou numas de fazer um disco assim e a gente fez ele sem reverb. Não tem reverb na voz, na caixa, nada, nada, nenhum reverb. Para dizer que não tem nenhum reverb no disco todo, tem uma música que tem uns bolachões de piano e a gente colocou um reverb nesse piano só. Tá? Todo o restante do disco é seco. Tá? Já fiz muitos discos assim e é uma coisa interessante também que causa um efeito. O não efeito causa um efeito. Então é uma coisa que você pode experimentar em algumas situações. Tá? Vale muito a pena. Deixa eu falar uma coisa, falando em não efeito, inclusive, eu lancei um curso chamado Reaper Radical, onde eu mixo uma música, quer dizer, eu produzo uma música só com plugins gratuitos e depois mixo dentro do Reaper só com os plugins nativos dele. E eu usei essa coisa do não efeito em alguns momentos. Tá? A música tá com um monte de coisa acontecendo, de repente fica uma voz sequinha numa pausa e depois volta, tal, e isso dá um contraste muito legal. E esse curso, ele ficou em pré-venda até eu não me lembro que dia que foi, mas ele ficou em pré-venda até um dia, e um monte de gente chegou para mim, olha, eu divulgo, hein, eu divulgo, eu encho o saco mandando e-mail, postando, olha, tá terminando aqui e tal, não sei o quê, mas um monte de gente entrou em contato, e sem exagero, assim, acho que umas 30 pessoas entraram em contato, cara, eu não vi, eu perdi essa pré-venda, e agora, tal. Então tá bom, a gente vai alongar. O curso vai ficar com valor de pré-venda e com bônus de pré-venda até a quarta-feira, às 11h59, tá? Na virada da quarta para quinta-feira, sai do ar essa oferta. Então aproveite, vale muito a pena. Você vai acompanhar a produção completa da música, tá? Tudo em tempo real. E outra, você ganha como bônus a composição da música. Então vai desde a gênese mesmo, eu tendo a ideia do primeiro riff, montando a estrutura da música, compondo a melodia, compondo a letra, explicando por que eu compus essa loucura da letra, pensando na coisa toda. E depois vem toda a parte de arranjo, de gravação de programação de bateria, gravação de baixo, gravação de guitarras, gravação de teclados, de vozes. E eu fiz tudo, como eu disse, com plugins gratuitos, tá? Então a bateria foi o SSD5 Free da Slate. O baixo e a guitarra foi com Tonocracy, que é um plugin muito legal de simulação de amplificadores. Teclados eu fiz com um chamado Surge, que é um
um sintetizador muito legal. Usei o Reasynth também, que é um sintetizador do Reaper, e fiz uma cadeia de efeitos para fazer aquele sintetizador, para você entender como funciona o sintetizador. Sintetizador de fato ele tem uma cadeia de coisas para chegar lá. Então você vai ver isso dentro do curso. E usei também um piano que chama Forefront Piano, que é bem antigo, já tem acho que uns 15 anos isso aí. E legal, funciona bem. E gravei a voz com um microfone da Arcana, um 58 da Arcana, um microfone super baratinho, para mostrar que dá para você fazer também, tá? Se você tiver conhecimento, dá para você fazer. O ideal? Não. O ideal é investir, fazer umas coisas mais legais. Mas não é isso, nada hoje, assim, nenhum equipamento hoje é um empecilho. Tem que ser muito ruim para ser um empecilho, mas muito ruim assim, tá quebrado, entendeu? Tem que estar quebrado mesmo para ser um empecilho. Porque de resto dá para você fazer música e fazer música de boa qualidade. Vocês vão ouvir a música, ficou muito legal. Depois procura, tem aqui no meu canal, tá? Então, semana que vem a gente se vê. Aproveite o Reaper Radical, tá? Últimos dias com o valor de pré-venda e com o bônus que é a composição do curso, tá? Valeu!